última aula para vocês sobre a obra Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os poemas que foram interpretados e também o link das aulas para que você possa se contextualizar, certo? Muito bem, então agora que nós já temos uma contextualização mais geral do barroco no mundo, depois nós afunilamos e fizemos uma contextualização do que foi esse barroco no Brasil e mais especificamente falamos sobre a obra Gregório de Matos e do seu livro Poemas Escolhidos, então nós vamos analisar os poemas que foram interpretados ao longo deste mês. No primeiro poema que nós vamos analisar, ele foi interpretado pela poeta Claudine, pela intérprete Claudine, e é o poema Pica-Flor, que vai refletir a poesia erótica do Gregório de Matos. Esse poema ele vai ser uma provocação feita a uma freira que não gostava do Gregório por causa das suas posturas morais e chamava-o de Pica-Flor. E nele é possível ver muito bem essas figuras essas figuras eróticas, essas figuras que remetem à sensualidade. Por exemplo, quando ele diz, meteis a flor que guardais, ele está se referindo à flor dessa freira, num passarinho melhor. Isso vai ser uma coisa profana pelo fato de ele unir uma imagem que era sagrada, que é a imagem da freira, ou que pelo menos deveria ser, a uma imagem erótica, que é a questão do passarinho que remete à questão da sexualidade, certo? No segundo poema que foi interpretado, ele vai representar a poesia lírico-amorosa do Gregório. É um nome bem comprido, parece o tema do poema, chamado Aos afetos e lágrimas derramados, na ausência da dama a quem queria bem. E nesse poema, o Gregório ele vai fazer uso de muitas antíteses, que é uma figura de linguagem que aproxima dois opostos, principalmente na primeira parte, onde ele vai fazer um contraponto entre a figura da dualismo, da figura da paixão, que vai ser representada pelo fogo, e a figura da água, que vai representar as lágrimas, certo? Na segunda parte do poema, ele vai se indagar sobre a natureza contraditória do amor, em que ele vai fazer uma referência, a gente pode remeter esse poema ao poema do Camões, aquele poema, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, lembra disso? Lembrando que nesse poema o Gregório também vai utilizar a forma clássica, que é o soneto, que é composto por 4 estrofes, as 2 primeiras são compostas por 4 versos e as 2 segundas por 3 versos, certo? Muito bem, no terceiro poema, pessoal, vai ser o poema satírico, vai representar a poesia satírica do Gregório, que descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia, que foi interpretado pela intérprete Priscila. O Gregório de Matos ele vai se referir a uma Bahia nostálgica na primeira parte do poema, ao mesmo tempo em que ele vai criticar a degradação moral e econômica da Bahia atualmente, lembrando que a cidade da Bahia é o grande tema do Gregório, certo? E ele vai fazer essa crítica quando ele critica os governantes e as pessoas que se aproveitam da população, dizendo que eles mal sabem governar sua cozinha e querem governar o mundo inteiro. E que enquanto essas pessoas enriquecem, as pessoas mais pobres, ou seja, os que não furtam, conforme ele cita no poema, se mantém num estado de extrema pobreza. Então a gente tem aí uma contradição nos valores, certo? A honestidade ela não beneficia mais ninguém, segundo o que ele diz. Então, no último poema, pessoal, chamado A Cristo Senhor Nosso Crucificado, estando o poeta na última hora de sua morte, que foi interpretado esta semana pela intérprete Carla, ela vai representar a poesia religiosa do Gregório. E essa poesia, ela vai representar muito bem esse conflito do barroco, que é entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Vai representar muito bem essa angústia, dessa dualidade presente no ser. E no poema, que também é um soneto, nós podemos ver isso quando na primeira parte, primeiro ele começa o poema elogiando a Deus, afinal ele está no momento da sua morte, o que vai ser dito na segunda estrofe do poema, onde a palavra anoitecer sempre vai refletir a questão da morte, na literatura, pela
pelo menos geralmente. E ele vai clamar uma brandura do Pai, né? Chamando-o de manso cordeiro. E nas estrofes seguintes, ele vai dizer que muito é o amor de Deus e muitos foram os delitos dele. Porém, o amor de Deus é infinito e os pecados têm fim. É isso que ele vai dizer, né? Como se ele estivesse pedindo perdão por tudo que ele cometeu e soubesse da clemência que é consagrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E no final, ele vai falar que por mais que ele tenha pecado, ele espera que no amor infinito desse Deus, ele possa ser salvo. Tudo bem, pessoal? Então nós encerramos essa semana a análise da obra Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. E para receber mais materiais como esses, inscreva-se no canal e siga-nos nas redes sociais.